Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está nos assistindo. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, Meio de Campo, o futebol e sua história. Eu sou Diego Ambrosini, estou aqui acompanhado do meu companheiro Idelber Avelar. E hoje, Idelber, a gente vai chegar um pouquinho mais próximo do nosso tempo, da nossa marca temporal, né? Vamos falar de um jogo que meio que inventa o futebol moderno, ou pelo menos apresenta o futebol moderno para o mundo, né? Barcelona 2, Manchester United 0, a final da Champions League na temporada 2008-2009. E talvez você possa falar um pouquinho para os nossos espectadores a importância desse jogo, né? O que esse jogo tem de... o que ele traz de marca, né, no futebol moderno, como eu falei na abertura. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Diego. Bom dia, boa noite para quem nos vê. Pois é, a gente vai ter nessa série de grandes jogos históricos uma grande presença de jogos brasileiros dos anos 70 e 80. E agora, nesse episódio de hoje, a gente queria chegar um pouquinho mais perto das novas gerações. Se você começou a assistir futebol com o Messi, esse é o episódio para você. A gente vai falar de Manchester United 0, Barcelona 2, jogo realizado em maio de 2009, em Roma. É a final da Champions League daquele ano. E a gente escolheu esse jogo por uma série de motivos. É possível dizer, não seria exagero dizer, que o Barcelona de 2008 a 2012 foi o maior time da história do futebol. Do futebol moderno, com certeza. Pelo menos um dos, né? Pelo menos um dos. Assim, os brasileiros diríamos Santos de Pelé, e aí sobre isso há discussões infinitas. Mas o que é indiscutível é que aquela era outra época, né? Sim. Aquela era outra época, e que nessa época, que eu chamo de pós-pressão, pós-Laranja Mecânica, pós-1974, o Barcelona do Guardiola é um sério candidato a essa coroa de melhor time da história. Foram 2 títulos da Champions League em um intervalo de 3 anos. Eles ganharam 09 e 11. Foram 3 títulos consecutivos de La Liga, 2 Copas do Rei, 3 Supercopas da Espanha, 2 campeonatos mundiais. Foram 14 títulos em 4 anos. E o que é interessante nessa final é que ela é uma repetição da final que aconteceria 2 anos depois. Né? Barcelona e Manchester United decidem a Champions League em 2009 e em 2011. Mas em 2011 o Barcelona já chega como grande favorito. Né? Em 2009 era outra coisa. Quem chegava como grande favorito era o Manchester United. Era, né? Inclusive o atual campeão na época, né? Era o então campeão. No ano anterior, né? Exatamente, era o então campeão. E era o time da grande dinastia do Ferguson, né? Grande dinastia do Sir Alex Ferguson na Inglaterra. Nós brasileiros, temos uma tendência a menosprezar um pouquinho o futebol inglês por causa dos insucessos da seleção inglesa. Sim. Mas é importante dizer que o futebol de clubes da Inglaterra tem sido muito vitorioso na Europa em vários períodos diferentes. Períodos históricos diferentes. Períodos históricos diferentes. Os anos 70, 80. Isso. Depois eles ficam um pouco, são banidos, né, da Champions League. Mas já no final dos anos 90 retomam. E o time do Manchester United era protagonista, né? Desde o início da Premier League, 92, eles tinham enfileirado, acho que 13, 14 títulos, né? Enfim, com intervalos, mas era um domínio absoluto, né? Sim. E pouco tempo ali antes tinha vindo também o grande time do Arsenal, né? Do Arsene Wenger, em 2003, e o Chelsea, que começa a aparecer com a grana do Abramovich. Exato. Né? E o Liverpool, que é o campeão de 2005. E o Liverpool, sim. Né? Sim. O Liverpool é o campeão de 2005, ele é o vice-campeão de 2007, sim. Que é quando o Milan retribui, né? A virada. Consegue a revanche sobre aquela virada de 2005. Em 2007, 3 dos 4 semifinalistas são ingleses. Né? Apesar de que o Milan foi o campeão, os outros 3 times que chegaram às semifinais eram ingleses. Na verdade, 3 anos seguidos, né? 3 anos em 2008 seguidos. Também, quando o Manchester United é campeão, também foi, se não me engano, o Arsenal, Chelsea e Manchester. A final foi contra o Chelsea. Né? E nesse ano com o Barcelona também eram 3 ingleses, né? O Manchester United, Chelsea e o Liverpool, se não me engano.
O caso dessa final é bem curioso porque muito se diz sobre o Guardiola que ele só ganha porque tem os melhores jogadores do mundo, ele só ganha porque monta elencos com seleções mundiais, etc. O caso do Barcelona é bastante diferente, porque Sim. hoje nós temos Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol, Busquets como grandes craques da história do futebol e, obviamente, Messi como um dos maiores, se não o maior, mas eles não eram Em isso 2009, em não. 2009, certo? Exatamente. E nem o Guardiola era o maior Nem o técnico do Guardiola mundo. era o maior técnico, ou seja, foi construído, né? Não é que ele Uhum. foi atrás dos maiores jogadores do mundo e montou um time. Na verdade, naquela final de 2009, Era a primeira temporada do Guardiola como técnico. era a primeira temporada, é uma temporada histórica, porque eles ganham O triplete. o triplete, ganham a Liga, ganham a Copa do Rei e ganham a Champions. Mas naquela final, quem chegava como time das grandes estrelas era o Manchester United. Eles tinham Cristiano Ronaldo, tinham Rooney, um dos maiores atacantes ingleses de todos os tempos, tinha um zagueiro histórico, Ferdinand, Sim. tinha o Carlos Tevez no banco, o lateral esquerdo da seleção francesa, o Evra, Sim. tinham Paul Scholes, o meio-campista histórico da seleção inglesa, já veterano e no banco. Ryan Giggs, um dos maiores jogadores galeses. Da história do Manchester United. Um dos maiores jogadores da história. Ele lidera o Manchester United em assistências até hoje, é o maior número de assistências. E tinha o herói da Batalha dos Aflitos. O Anderson, exatamente. O Anderson, que vinha do Grêmio, tinha tido boa participação no campeonato inglês. Mas nesse jogo, coitado, ele... Não, foi engolido. Ele foi e o Van der completamente Sar engolido. também, né? E o Van der Grande Sar. goleiro da seleção holandesa, que também não teve uma atuação muito boa no jogo, não. Ele tomou 2 gols, enfim, que não dá para chamar de agora, frango, mas... vamos agora focar um pouquinho o Barcelona, mas para entender o Barcelona de 2008, 2009, a grande revolução, e entender o Guardiola, a gente tem que ir um pouco para o passado, né? Tem que ver o que é a tradição do Barcelona do jogo de posição, né? Desde Cruyff. Sim, né? exatamente. Então, vamos falar um pouquinho do Cruyff, né? A gente já fizemos um episódio aqui, falamos da Laranja Mecânica, falamos Sim. da importância do Cruyff jogador na seleção. Mas já nessa época ele se tornou um grande astro do Barcelona, né? O Mítios era técnico, né? Isso. E depois ele tem uma carreira longa ali na Catalunha, né? Exato. É uma história muito curiosa, porque não existe, eu acho, na história do futebol, um clube gigante tão claramente modelado à imagem e semelhança de um profissional, como é o caso do Barcelona com o Cruyff. Cruyff vai para o Barcelona em outubro de 1973. Sim, antes da Copa, então. Antes da Copa, exatamente. E nesse momento, e durante toda a história anterior do futebol espanhol, o grande clássico espanhol era Real Madrid, Atlético de Madrid. Né? Bom, o Atlético de Bilbao, voltando lá atrás, teve um período de dominação do futebol espanhol, mas durante décadas e décadas, o grande rival do Real Madrid era o Atlético. E a palavra que hoje a gente conhece como nome do El Clásico, essa expressão El Clásico, começa a se consolidar a partir de 74. Sim. Começa a ser chamado de El Clásico, o jogo entre Real Madrid e Barcelona. O primeiro jogo... Então, em 74, o Barcelona é campeão, né? É campeão, é o único título do Cruyff como jogador no Barcelona. E na primavera, né, primavera do hemisfério norte, que a gente chama, de 1974, o Barcelona visita o Real Madrid e ganha de 5-0. 5-0 no Santiago Bernabéu. Um resultado histórico que muda, digamos, a trajetória posterior do futebol espanhol. Eu costumo dizer que dá para discutir quem é o maior jogador da história do futebol. Se é Pelé, nós vamos dizer que é o Pelé, os argentinos vão dizer que é o Messi. Não dá para discutir quem é o jogador mais influente da história do futebol. Sim. É Johan Cruyff. Né? Depois de Cruyff, muda absolutamente tudo. O goleiro muda. Os goleiros mudam completamente. Ele muda a forma de se jogar em todas as posições. Né? Então, quais que são os princípios básicos disso que a gente pode chamar de cruyffismo, depois de guardiolismo, a escola Barcelona, enfim, a escola Ajax Barcelona.
ela repousa em alguns axiomas, né? Um deles é muito óbvio, mas que quando você enuncia e tira algumas consequências dele, ele passa a ser muito frutífero, que é, o jogo só tem uma bola. Sim. Se eu não tenho a bola, se o adversário não tem a bola, ele não é capaz de fazer gol em mim. Então a importância da posse. A importância da posse. E se eu não tenho a bola, eu quero recuperá-la o mais rápido possível. Uhum. Né? Desse axioma, seguem-se outros axiomas, que é outro também típica linguagem cruyffista, que é, se eu tenho a bola, o que eu quero fazer é transformar o campo em algo maior possível. Alargar o campo. Alargar, aumentar o campo em todas as direções possíveis. Uhum. Né? Daí a importância no futebol holandês dos pontas abertos. Sempre, né? Os pontas abertos. Sempre tem que ter alguém aberto na ponta, Uhum. para você ter aquela opção de passe em um campo alargado. Como eles dizem, né? Os jogadores com cal na chuteira, né? Os jogadores com cal na chuteira, exatamente. Uhum. E se eu não tenho a bola, é o contrário. Eu quero tornar o campo o menor possível. Uhum. Daí a necessidade da pressão no adversário. Disso aí se deriva uma forma de jogar que é completamente diferente das formas que a gente conhecia até então. Uhum. Né? É uma forma de jogar em que o primeiro defensor do seu time é o centroavante. Ele tem que defender. Uhum. Defender significa não estar necessariamente no campo de defesa. Defender é quando você não tem a bola, você está defendendo. Quando você tem a bola, você está atacando. Você pode até não estar atacando com verticalidade, com velocidade, mas se você tem a bola, você está atacando. Uhum. Então, o primeiro atacante é o goleiro. O goleiro é o primeiro atacante e o centroavante é o primeiro zagueiro. defensor. Primeiro né? defensor. Muda o regime de treinamentos com a chegada do Cruyff ao Barcelona, com a chegada do Rinus Michels, né, ao Barcelona, logo depois da chegada do Cruyff. Era muito comum no futebol brasileiro, até os anos 80 foi muito comum, os treinamentos puramente físicos. Você botava os jogadores... A preparação da Copa de 70, né? De 70, com as corridas, as preparações da seleção, própria seleção do Telê, as preparações dela na Pampulha, em Belo Horizonte, tinha corridas em volta da Lagoa da Pampulha, né, aquelas coisas. Esses treinamentos vão perdendo a importância e coloca-se uma ênfase muito grande no treinamento com bola. Sim. Ele treina os times... Mas não rachão, né? Não rachão velho. Não. Aparece essa figura, que é inventada pelo Michels, e depois aperfeiçoada pelo Cruyff, que é o que eles chamam na Espanha de rondo, né? O rondo. Que é o jogo de bobinho. É, o que a gente chama de bobinho aqui no Brasil. Bobinho. Né? E no jogo de bobinho, toques, né? é em 2 toques. Às vezes tem que ser um toque só. Em todo caso, há sempre um limite para o número de toques que você pode dar na bola. Em geral, 2 toques. E a ideia aí é, dentro de um espaço circunscrito, você desenvolver a capacidade de passar bem a bola e criar ângulos de passe para o seu companheiro. Né? Se eu não tenho a bola e um companheiro meu tem a bola, a minha obrigação é criar ângulos de passe. Né? Aí vem a importância dos triângulos. Sim, sim. Os triângulos são de muita importância. A gente vai ver nesse jogo que, a partir dos 10 minutos do primeiro tempo, a criação de jogadas do Barcelona no meio-campo, ela tem esse formato dos triângulos. Então, durante a posse, né, os companheiros combinados, eles nunca estão na mesma linha, né? Exatamente. Eles sempre procuram criar um ângulo, né, para que o passe possa sair. Exatamente. Um dos princípios do Cruyff é que, para você evitar o passe puramente horizontal, porque se você deu o passe puramente horizontal e a bola é roubada, o adversário já bateu 2. Já passou por 2. Já passou por 2 automaticamente. Né? Já passou por você e pelo receptor do passe. Sim. Bom, Cruyff volta ao Barcelona como técnico, depois de uma passagem vitoriosa como jogador. Ele vai depois para os Estados Unidos, depois volta para a Holanda, ganha um campeonato com o Ajax. E com o Feyenoord e depois também, ele sai do Ajax, exatamente. Né? É uma característica do Cruyff, do futebol holandês em geral. Briga-se muito no vestiário. Porque o vestiário funciona como uma espécie de democracia, em que todo mundo tem opiniões, e o jogador holandês ele é muito intelectualizado e ele gosta muito de discutir o jogo. Né? Em uma dessas brigas em torno ao reconhecimento de liderança, capitania, essas coisas, Cruyff sai do Ajax, vai para o Feyenoord, o grande rival,
do Ajax, Uhum. ganha o campeonato no Feyenoord, é eleito o melhor jogador da temporada. E aí se aposenta. E aí ele se aposenta. Em 1988 ele volta para a Catalunha Uhum. e assume o comando do Barcelona como técnico. Ele fica até 1996 e esses 8, 9 anos É uma dinastia. transformam completamente a história do Barcelona, né? Eles ganham a sua primeira Champions League em 1992. Aquilo era uma obsessão, porque o Real Madrid já tinha ganhado várias vezes. Várias, muitas mesmo. Já tinha ganhado 5 nos anos 60, depois 5 consecutivas de 56 até 50, depois eles ganham de novo em 66, depois eles ganham de novo nos anos 90, um par de títulos. O Barcelona não tinha ganhado o Campeonato Europeu, tinha perdido para o Steaua Bucareste. Para o Steaua Bucareste, nos pênaltis, né? Sim. E ali eles conquistam um tetracampeonato da Liga com o Cruyff. Que também era algo inédito. Algo inédito, né, inconcebível para eles. E ali se estabelece esse jeito Barcelona de jogar. E se estabelece uma ética do jogo, basicamente, né? Que é, claro, nós queremos ganhar, mas nós não queremos ganhar de qualquer jeito. Sim. Nós queremos ganhar de uma determinada forma, jogando em um determinado estilo, né? Tratando bem a bola. Né? Sim. Características desses times que nascem a partir do cruyffismo e do jeito Barcelona de jogar, a gente já citou algumas, né? São times que pressionam o adversário, são times em que os goleiros têm que saber jogar com os pés, porque eles são os construtores iniciais das jogadas de ataque. A movimentação constante de quem não tem a bola quando o companheiro tem a bola, porque quando você não tem a bola, a sua obrigação é criar ângulos de passe. E a exploração, a presença constante de jogadores abertos, pode ser o ponta, pode ser o lateral. Quando é o lateral, o ponta fecha. A gente vai ver isso nesse jogo, né? O Puyol sobe, por exemplo, no momento em que o Eto'o já está fechado lá para dentro. A mesma coisa do lado esquerdo, né? O Abidal, né? Perdão, Silvinho. O Abidal é na outra final. Sim. O Silvinho desce pela esquerda. Quando ele desce pela esquerda, o Henry fecha pelo meio. E começa-se a prestar atenção em uma série de coisas, de estatísticas, de elementos do jogo que a gente não prestava atenção até então. Uma delas é o número de passes trocados. Você começa a ver nos times do Guardiola essas estatísticas de 650, 700 passes trocados. Acho que a gente segue, se confunde tanto que a gente acabou pulando para o Guardiola, né? Mas a gente não estava falando ainda do Cruyff, né? E na verdade, de certa forma, tem um herdeiro do outro, né? Porque o Guardiola jogou no time do Barcelona nos anos 90. Exatamente. Né? Ele era ali um maestro ali do meio de campo, né? No time do Cruyff. É um time que passou por várias formações, tem vários craques, né? Inclusive 2 gigantes da seleção brasileira, né? Romário primeiro, depois Ronaldinho, né? E aí tem um intervalo, né? Quer dizer, o Guardiola ainda vai ser jogador até 2006, ainda vai estar jogando até 2006, vai sair do Barcelona, vai passar pela Roma, né? Brecha, se não me engano, vai passar no México. Mas o Barcelona ele tem outros holandeses também, né? Sim. Como técnicos, né? Com características diferentes. Então vai ter uma época do Van Gaal, né? Isso. Depois a época do Rijkaard, né? Isso. Que inclusive ganha uma Champions. Ganha a Champions, que é o time do Ronaldinho, né? Exato. Gaúcho. E que é o time imediatamente anterior, né? À chegada do Guardiola. Então, e aí quando eles perdem o Rijkaard, quando eles demitem o Rijkaard, sim. Essa que é o grande momento e ali se definiu, digamos, o futuro do futebol mundial. Exato. Porque o Guardiola, nesse momento, ele é o técnico do Barcelona B. Isso, ele tinha se aposentado como jogador em 2006, estamos falando de 2008, né? Ele começa como técnico do Barcelona B. Isso. Né? E o Barcelona B começa a jogar um futebol vistoso, absolutamente desconhecido, né? Para aquele nível. E aí eu acho que, estamos falando já do Barcelona B, talvez valha a pena marcar uma coisa que vai aparecer depois no
o time que vai ganhar a Champions, que é a importância da academia, né? Da La Masia. Sim. Né? E você já mencionou aqui Xavi, Iniesta, Puyol, O Piqué, próprio Messi, Messi. que é argentino, mas é produto da Sim, Masia, né? todos crias de lá, né? Crias. E eles sobem com o Guardiola praticamente. Exatamente. Né? Dos 11 titulares que enfrentam o Manchester United nessa final, 7 vêm das categorias de base do Barcelona. A contratação do Guardiola é todo um episódio também que a gente não vai ter muito tempo de explorar aqui, mas é curioso porque o grande candidato ali era um sujeito a antípoda, né? A antípoda do Guardiola, que ele viraria a antípoda do Barcelona depois, né? Porque ele era também membro daquele coletivo do Barcelona. Eu estou falando, claro, de José Mourinho, que chegou a Barcelona como tradutor do Sir Bobby Robson, né? Grande técnico inglês, da seleção inglesa, do Ipswich, campeão da Copa da UEFA de 81, etc. Ele traz o José Mourinho para Barcelona como tradutor dele. O José Mourinho é muito bom com línguas, fala inglês muito bom, fala italiano, fala português, fala espanhol. E ele era tão meticuloso e tão estudioso que o Robson começa a dar mais obrigações a ele, né? E quando o Robson sai, ele sai junto com o Robson, vai depois para o Porto, cria a sua carreira, né? A partir do Porto, ganha uma Copa da UEFA, depois ganha uma Champions League com o Porto. Sim, em 2004. Contratado pelo Chelsea, ganha títulos com o Chelsea. E era um sujeito que estava desejando intensamente aquele emprego. Né? Os representantes do Mourinho faziam constantes lobbies ali, né, para que ele conseguisse. Conta a lenda que ele fez uma excelente apresentação. Né? Fez uma excelente apresentação, etc. Mas aí, nesse jeito Barcelona de ser, nesse jeito Barcelona de jogar, tinha uma característica essencial para o técnico, que ele deveria usar a imprensa e as redes sociais com extremo cuidado. E evidentemente não é a característica do Mourinho. É um sujeito que gosta de armar escândalo, que gosta de bater boca, gosta de deslocar responsabilidades do time dele para arbitragem, etc, etc. O fato é que, contra todas as previsões, contra todas as apostas, o Barcelona contrata esse jovem desconhecido, ex-jogador e treinador do Barcelona B, para comandar a equipe principal. Ele começa a temporada de 08-09 com um empate e uma derrota. Sim. E tem um outro ponto importante, o extracampo, né, que o time do Rijkaard, que tinha sido campeão europeu, mas depois foi perdendo força, era o time do Ronaldinho, né, e também do Deco, né. Quando o Guardiola chega, ele vai e tira esses caras. Tira esses caras. Porque esses caras, apesar, todo mundo é fã do Ronaldinho, mas sabe como é que ele é. Ele vivia na balada, né? Não levava a sério o treinamento, o Deco também, e a filosofia passa a ser outra, né? A filosofia passa a ser outra. Ele precisa afastar, e o Ronaldinho eu sou atleticano, o Ronaldinho está no meu panteão de ídolos, mas naquele momento ali, o Barcelona já se transformava em uma coisa que não era muito Barcelona, né? Era um time de galácticos. O Ronaldinho Gaúcho já tinha ganhado o troféu de melhor do mundo 2 vezes, já tinha conquistado a Champions, tinha conquistado o torneio da Liga, tinha conquistado absolutamente tudo. Tava na balada, tava gordo, ou engordando. Levava, o Deco também era um dos da balada. E o Eto'o, excelente atacante camerunês, ele também era da turma da balada. O Eto'o sobrevive. Sim, fica essa primeira temporada com o Guardiola, sobrevive, joga muito bem, né, nessa final, faz um gol. E ali a questão claramente era tirar o Ronaldinho. Então, quer dizer, tirar esses galácticos, tirar os galácticos. E trazer o pessoal do La Masia. Subir os jogadores da base. E gente que tinha vamos dizer assim, o ethos Barcelona. O ethos Barcelona. Então, vamos falar desse jogo, né? Sim. Então, essa temporada, quer dizer, o Barcelona surpreende, começa meio mal, mas vai pouco a pouco engrenando. E, inclusive, tem uma goleada 6-2 contra o Madrid, contra o Madrid. Né? E chega na final da Champions, né? Na final da Champions. Vamos escalar os times, então, né? Para a galera ter Certo.
Vamos escalar os dois times no 4-3-3. Lembrando que os dois jogavam em 4-3-3, né? Embora levemente distorcido no caso do Manchester United, não vamos falar disso. Mas vamos lembrar então que o Barcelona está jogando essa final sem os seus dois laterais titulares. Sim, Daniel Alves, né? Daniel Alves e o Abidal. Né? Os dois estavam suspensos. Isso. E o Rafa Marques, zagueiro central titular, machucado. Eles têm, eles têm 3/4 da defesa reserva. Exatamente, vamos ter que montar uma defesa diferente. Defesa nova. E aí, na substituição, você já nota a primeira característica do Guardiola, que isso se repetiria ao longo de muitos anos, que é a utilização de zagueiros como cabeças de área, a utilização de cabeças de área como zagueiros e a utilização de zagueiros como laterais. Como lateral. Essas três coisas acontecem. Então, o lateral direito na final é Puyol, que não é lateral direito. Que era zagueiro, né? Era zagueiro. E que tem participação decisiva no segundo gol. Sim. É dele a arrancada de onde sai o passe para o Xavi cruzar a bola para o Messi e fazer o segundo gol. Ele teve várias investidas pela direita e tal. Então a defesa é Valdés, Puyol, Yaya Touré, que é um meio-campista. O francês, né? O francês improvisado, entre aspas, improvisado, né? Não é uma palavra muito boa para designar isso. Adaptado a essa nova função de zagueiro. Piquet, que é o único titular da zaga que está jogando. E o Silvinho na lateral esquerda, já um veterano lateral brasileiro. O Silvinho que hoje é técnico, né? Silvinho que hoje é técnico da Albânia, né? Na cabeça de área, o Busquets, Xavi e Iniesta. Aí era soltos. Ali era a chave do jogo. A chave do jogo. O jogo se decidiu ali. E foi esse meio de campo, né? No ano seguinte vai ser campeão do mundo, na Copa do Mundo com a Espanha. Né? Era o meio de campo que encarnava o tic-tac. O chamado tic-tac, que depois virou um termo meio pejorativo e tal. Sim. O Eto'o, atacante camerunês, era centroavante. Ele era um atacante de centroavantão, era centroavante de área. Presença de Tanto área. É que se vocês forem na página do SofaScore sobre esse jogo, vocês vão ver Messi escalado como ponta direita, Eto'o no centro e Henry como ponta esquerda. Na verdade, não foi assim que eles jogaram. Na prática, não foi assim. Foi Eto'o na direita, Messi como falso 9 e o Henry na esquerda. Então, esse é o time do Barcelona. Isso também foi uma jogada de mestre do Guardiola. Uma jogada de mestre, porque ninguém imaginava um centroavante. Você não imagina um centroavante virando ponta direita. Exatamente. Né? Você não, são duas valências muito diferentes. Exatamente. Né? E ele colocou o centroavante. E o Messi de falso 9 infernizou ali a defesa do Man United. Infernizou. O tempo todo tirando o Ferdinand e o Vidic de posição. Exatamente. Vamos para o time do Manchester United, então. A defesa é linha de 4 mesmo. O Van der Sar, o goleiro, né? O John O'Shea, que é o lateral direito. Ferdinand, que é um zagueiro histórico da seleção inglesa. Muitos ingleses o colocam como um dos grandes zagueiros da história do futebol. Eu não vou tão longe, mas ele era bom. Sim. Era um grande zagueiro. Né? Vidic e o Evra, lateral esquerdo da seleção francesa. Cabeça de área, Carrick e o Anderson, brasileiro Anderson, que os gremistas conhecem muito bem, né? O herói da Batalha dos Aflitos. Esses eram realmente os dois únicos meio-campistas marcadores, né? Em estado puro de meio-campista, porque o Ryan Giggs, que completa o meio-campo, era realmente um meio-atacante. Ele era um meio-atacante, né? Ele era o que nós brasileiros chamamos ainda de ponta de lança. E na direita, o Park Jong-sung, o jogador coreano, ponta direita da seleção coreana. Cristiano Ronaldo no meio. E o Wayne Rooney, que era centroavante, jogando na esquerda. Né? Essa escolha do Ferguson também foi depois muito questionada. Né? Colocar o Rooney na esquerda, porque o Rooney, como você falou, era um centroavante de área. E o Ronaldo, ao contrário, é que geralmente jogava pela esquerda. Né? Ele trocou os dois. Ele queria deixar o Ronaldo ali espetado. Isso. Né? E queria jogar... ele anunciou, na verdade, isso antes do jogo. Nós vamos jogar como Manchester United. Vamos atacar. Para cima. Vamos para cima, né? Essa declaração do Ferguson era mais ou menos o equivalente em inglês daquela declaração do Rizek, né? Antes do Brasil e Alemanha, né? Sim. O meio-campo da Alemanha não marca muito, joga como o Brasil, escala um montão de atacantes e tal. Sim. Ao longo desse jogo, na medida em que o Barcelona vai criando a sua dominação, o Ferguson vai colocando mais e mais atacantes. Sim. Aí depois, lá na frente isso acontece. Já né? feito.
Mas agora os dois pontas, né, tanto o Rooney quanto o Park, eles têm o papel de pressionar na frente, mas também recompor atrás. Recompõe. Né? E eles ficam quase ali como em vez de um 4-3-3, um 4-4-2 ou 4-4-1-1. Isso, né? isso. Com o Giggs e o Ronaldo na frente, e o meio-campo com os pontas, né? Jogando como wingers. Né? Depois o Rooney daria uma declaração dizendo que essa estratégia do Ferguson foi suicida. Suicida, sim. Que não dava para jogar pressionando aquele time. Uhum. Né? Os primeiros 10 minutos dá certo, né, Diego? Então, justamente. Mas o jogo começa com o Man United em cima, né? Em cima. No pescoço. Por pouco não faz um gol. Tem várias finalizações. O Cristiano Ronaldo bate uma falta de mais ou menos 23, 24 metros de distância. Uhum. O Valdés rebate a bola. Sim, né? o rebote não consegue chegar. Não né? chega. Não lembro quem foi. Depois tem mais uma batida do Cristiano Ronaldo. Passa muito perto. Do lado esquerdo, né? Exato. São 10 minutos em que o Man United controla o jogo, ou pelo menos torna o Barcelona Mas era um muito jogo desconfortável. muito rápido de transição. É um jogo muito rápido de recuperação da bola e ataque imediato. Né? Então, ele não é um jogo de posse. O meio de campo do Barcelona não viu a cor da bola nesses 10 minutos. Né? Na primeira vez em que o Barcelona consegue jogar com um pouquinho de campo aberto, sai o gol. O Xavi recupera a bola. Isso passa pelo Iniesta. Acha o Iniesta vai quebrando linhas, vai progredindo em campo aberto. Uma característica dele que era aquela bola enfiada, tem uns 20, 30 metros, né? Um passe sensacional. No espaço aberto pelo Messi. Ajudado pelo Messi, né? Que puxa o Messi sai do ângulo de passe que seria de se esperar ali para ele receber a bola. Ele corre muito mais para a esquerda. Puxa os volantes. O zagueiro sai de posição. O Vidic vai para tentar o combate no Eto'o, já meio desequilibrado. E aí vem a surpresa que é o centroavantão, o Eto'o, pela direita fazendo o facão, né, na diagonal, e vem com velocidade, pega o passe, consegue dar um drible desconcertante no Evra, né, no Vidic. No Vidic. E faz o gol. E finaliza de biquinho, né? É um gol bonito, assim, porque é meio fora do pé, né? Se não me engano. Mas o goleiro ajudou também, né? Era uma bola meio foi a queima-roupa, né? Mas enfim, entrou. Aí é outro jogo. E isso, quando você faz um gol com 10 minutos, e um gol em que o seu time estava dominando, e de repente, numa vacilada, vocês levam um gol, isso mudou o psicológico do Man United. Os outros 80 minutos são de domínio total. Completo, né? Completo do Barcelona. Apesar de que, se vocês olharem de novo no SofaScore, as estatísticas, elas não traduzem o tamanho da dominação. Porque o número de finalizações é mais ou menos igual. A posse de bola termina, eu acho que 54-46 para o Barcelona, ou seja, o Barcelona tem bem mais posse, mas não é nada avassalador à primeira vista. Só que a natureza dos passes e o local do campo em que esses passes acontecem fazem toda a diferença. Porque não é só que o Barcelona teve 54% da posse de bola. Ele teve 54% da posse de bola, tendo-a no campo do adversário quase o tempo todo. Né? Busquets, Xavi, Iniesta, Messi volta, etc. E aí vale a pena sublinhar de novo o papel do Messi, porque é uma réplica do jogo Hungria e Inglaterra de 1953. Aliás, logo vamos fazer um episódio sobre o falso 9, né? E vamos falar dessas contribuições. E o Messi é o falso 9 moderno, né? É o falso 9 moderno. Por quê? Já em 1953, você vê a Inglaterra não conseguindo lidar com um centroavante que recua. Sim. E ali o dilema é muito simples, né? O centroavante recua e o zagueiro pensa: se eu acompanhá-lo, eu vou deixar um buraco na minha defesa e eu sei que esses dois ponteiros aqui que jogam fazendo facão, eles vão atacar aquele espaço. Então eu não posso acompanhá-lo. Só que se eu não acompanhá-lo, ele vem carregando a bola em superioridade numérica para cima de mim. A Inglaterra nunca conseguiu resolver esse problema. Né? São 50 anos tentando resolver o problema do falso 9.
No caso da seleção húngara de 1953, o 9, no centroavante, falso 9, ele era o Ideguchi. Uhum. Era o Ideguchi que voltava. Se vocês forem ao Futbolia, vocês vão ver a narração da BBC contemporânea da época. Uhum. E o narrador da BBC diz uma coisa assim do tipo: vejam, o centroavante dele está jogando na posição errada. Tá jogando errado. Está jogando errado. E quando o narrador da BBC descobre que o centroavante não está jogando errado, que a ideia era aquela mesma, o jogo já estava 4-1. Ele mesmo já tinha feito E ele mesmo já tinha feito 2 gols. Mas, voltando agora para 2009, o Messi sistematicamente volta, tira os zagueiros de posição, ou cai para a esquerda, ou cai para a direita. Tem um comentário, porque depois, aliás, esse jogo também introduz, né, 2 personagens que vão ditar o que é o futebol na década de 10, que é o Guardiola e o Messi, né? Sim. Mas o Guardiola depois ficou muito com essa pecha do tal do jogo de posição, e que Isso. tem uma leitura um pouco confusa sobre que os jogadores têm que ficar cada um deles na sua É como posição. se fosse Pebolim, né? Exato. E não é assim, quer dizer, esses 3 atacantes aí nesse jogo, né, eles estão o tempo inteiro trocando. Obviamente. O Messi saindo, né, e os 2 ponteiros o tempo inteiro fazendo facão. Quer dizer, era um trio de ataque muito fluido, né? Exatamente. Não tinha nada dessa... Absolutamente nada a ver com essa história de ficam todos estacionados na Uhum. mesma posição. Exato. Né? O caso do Messi é muito interessante, porque se vocês virem esse gol, esse primeiro gol, vocês vão ver que na arrancada do Iniesta, Sim. hora que ele está arrancando em campo aberto, o Messi já se está deslocando para um lugar que seria contraintuitivo. Não é um lugar que está criando ângulo de passe, mas ele sabe o que ele está fazendo. Né? Sim. Guardiola uma vez disse que Messi passa 2, 3, 4, 5 minutos no começo do jogo andando e só olhando assim, parece que o sujeito está distraído e simplesmente olhando o movimento dos pássaros. Não, ele está fotografando aqueles 10 mil metros quadrados na cabeça dele e botando o computadorzinho para funcionar, para saber exatamente onde se posicionar. Né? Bom, o primeiro tempo então, evolui com o Barcelona dominando a posse. Barcelona domina. Né? Criação constante de triângulos, né, Diego? Sim. A expressão que mais aparece na imprensa inglesa para descrever esse jogo, ou para descrever o que o Manchester United tentava fazer em campo, é chasing shadows. Eles estavam correndo atrás de sombras. Né? Sim. Porque a produção de ângulo de passe é tão rápida e o triângulo vai se formando de maneira tão natural entre aqueles jogadores que quando você vê o sujeito que está recebendo a bola e vai correr atrás dele, a bola já foi embora, né? Sim. Então, de novo, nas estatísticas vocês não vão ver isso, tem que ver o jogo inteiro, que é uma coisa que a gente defende aqui, né? Formar opinião sobre um jogo, assistir a partida. Assista a íntegra do jogo, né? Melhores momentos não vale, melhores momentos foi o que alguém selecionou para você. Mas ali, naquele momento, você vê os jogadores do Manchester United correndo atrás da bola. E atônitos, né? Atônitos. Você vê na TV, as imagens são as imagens de um time assustado, né? Sim. Não era um time medíocre. Não, era o atual campeão europeu. Não era um time inexperiente, né? O coitado do Anderson, ele foi realmente engolido, né? Depenado nesse jogo, né? Aí... Carrick e Anderson foram os que mais sofreram por causa da superioridade numérica constante do Barcelona no jogo. Isso piora, né? Porque vão pro vestiário no intervalo e o Ferguson ele decide, já tá com 1-0, né? Isso. E ele tem que jogar como o Manchester United, né? Então ele tira o Anderson. Tira o Anderson e põe o Carlos Tevez. E põe o Tevez. Quer dizer, aí a coisa piora mais ainda. Quer dizer, aquilo que... Porque só sobrou, na verdade, um meio-campista. O Carrick. Por quê? Giggs é meio atacante, Tevez é centroavante mesmo de área, né? E o Barcelona começa a controlar o jogo com mais facilidade ainda. Eu considero os 10 primeiros minutos do segundo tempo desse jogo um dos espetáculos de futebol mais bonitos de se ver. Esse é um daqueles 2-0 que poderia facilmente ter sido 4 ou 5, sem forçar, né? O Henry perde um gol, ou o Van der Sar
salva um gol do Henry cara a cara. Sim. Tem Bola bola na trave. rebatida, tem a bola na trave do Xavi, ou De na cobrança falta, de né? falta, né? O Messi sofre um pênalti aos 5 minutos do segundo Sim, que não tempo. é marcado. Ele é puxado, o pênalti não é marcado. Uhum. Os 10 primeiros minutos desse segundo tempo são avassaladores. Mas o jogo continuou 1-0. Sim. Né? O Manchester United, como estava com 4 atacantes, né, estavam praticamente ali um 4-2-4. Era um 4-2-4. Né, às vezes até tinha umas escapadas, que eles conseguiam chegar e levavam algum perigo. Né? Mas, em geral, cruzamento aleatório, Isso. Né? Uma arriscada de fora da área. O Manchester United, as finalizações que eles tiveram, né? Boa parte dessas finalizações foram sem nenhum perigo, realmente. Né? O Barcelona finalizou 12 vezes, o Manchester United finalizou 11 vezes. Para vocês verem que as estatísticas muitas vezes não contam toda a história. Né? Porque as finalizações do Barcelona foi só uma a mais, mas são finalizações de qualidade. Né? Jogadas construídas, jogador que chegou na cara do goleiro. Tanto é assim que o Van der Sar fez 5 defesas e o Valdés só fez 2. E outra máxima que a gente sempre repisa aqui, né? Você tem que dominar o meio de campo. Não adianta ter defesa e ataque enquanto o time adversário está controlando o meio campo. Controlando o meio campo. E aí, aos 70 minutos, como dizem os europeus, a gente diria 25 do segundo tempo, não é isso? Aos 25 do segundo tempo é a facada final. Sim, ali mata o jogo. Né? Ali mata o jogo. Arrancada do Puyol pela direita, de novo. O zagueiro improvisado. Aquele princípio do cruyffismo, né? Tem que ter um jogador de cada lado do campo com cal na chuteira. Em geral vai ser o ponta. Mas se o ponta fecha para o meio, o lateral tem que cumprir essa função. Sim. E alguém faz a rotação lá atrás para cobrir o espaço do lateral. Isso é jogo posicional, não é ficar na mesma posição o jogo inteiro. O Puyol arranca, acha o Xavi dá um passe fantástico. Meticuloso, milimétrico, um cruzamento de 25 metros. Maravilhoso. E o Messi, de 1,68 m por aí, né? 69. Mas ele sobe sozinho Ele também. sobe sozinho. Por quê? Porque não é porque o Manchester United estava dormindo, não era, porque todo mundo tinha sido puxado para fora de posição. Exatamente. Certo? Estava todo mundo fora de posição. O Messi, lá atrás, sobe, cabeceia a bola por cima do Van der Sar. Acho que deve ter... Ele não fez muitos gols de cabeça. Não fez muitos gols de cabeça. Mas E esse também é um gol histórico, porque o Messi tinha jogado 10 vezes contra equipes inglesas e não tinha marcado nenhum gol. Sim, o primeiro gol dele contra uma equipe inglesa. E até tem uma cena icônica, porque na hora da queda ele perde a chuteira, né? É isso. A chuteira sai do pé e aí ele pega a chuteira, a comemoração do gol é com a chuteira na mão, né? É uma foto bonita. É uma foto bonita. Depois disso, aos 30, faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Ferguson coloca o Paul Scholes, que nessa época já era um veterano, né? Ele tinha jogado Copas do Mundo com a Inglaterra, sai o Ryan Giggs, e aí é a humilhação final, porque Scholes é o protótipo do meio-campista talentoso da Inglaterra, né? Um sujeito criador de jogadas, autor de gols espetaculares. O Paul Scholes foi um grandíssimo jogador. E ali ele perde a cabeça, ele tem uma entrada que poderia ter sido um cartão vermelho, né? E fica ali 15 minutos correndo atrás da bola, basicamente. Ele ainda coloca o Berbatov, né? Coloca o Berbatov, grande artilheiro búlgaro, né? No lugar do Park. Ou seja, quer dizer, ele estava colocando tudo que ele tinha ali de poder jogando de fogo, né? Absolutamente todo o poder de fogo que ele tinha no banco, atacante atrás de atacante. Mas sem a compreensão tática do que estava acontecendo, não adiantava. Não adiantava muita coisa ele empilhar atacantes ali. 2 minutos depois do segundo gol, o Guardiola tira o Henry, coloca o Keita, Seydou Keita, que é um meio-campista, marcador, compõe o meio-campo. Ali, o Iniesta vai jogar do lado esquerdo, o Keita vai para o meio-campo, o Barcelona continua com a superioridade numérica no meio-campo, agora mais reforçada ainda, com mais, né, mais encorpada ainda pela entrada de destruição, com maior poder de desarme, um meio-campista forte, marcador, corpulento.
O Iniesta simplesmente faz um rearranjo, desce para o lado esquerdo, entra o Keita no meio-campo. O meio-campo continua brincando de bobinho com o Manchester United. Uhum. E aos 90 de jogo, aos 45 do segundo, o Guardiola tira o Iniesta para um aplauso. Sim, para Né? sair Assim, aplaudido. consagrador, entra o Pedro. E ganhar um tempinho ali. E ganhar um tempinho ali também, esfriar o jogo, etc. Uhum. E termina. O bacana do pós-jogo é que o Ferguson, que não costumava ser muito elegante na derrota, foi muito elegante. Uhum. Ele, em geral, era elegante na vitória. Sim. Mas na derrota ele tendia a distrair a atenção do time dele para a arbitragem, Uhum. a bater boca com o adversário, ou diminuir a vitória do adversário. Enfim, o Ferguson não era exatamente um lorde em matéria de elegância na derrota. Mas essa derrota foi tão contundente que ele saiu procurando Xavi e Iniesta para dar os parabéns, né? E pronunciou aquela famosa frase que diz, "They mesmerize us with their passing." Eles nos hipnotizaram com os passes, né? Eles nos deixaram estupefatos com os passes. E é um jogo que ali, quem tem a nossa idade, ou digamos a minha idade ou a sua idade, são idades diferentes, viu aquele jogo e se lembra muito bem, a garotada de pelo menos 25, né, anos de idade pode ter visto esse jogo, lembra-se bem de que ali, entre todo mundo que tinha visto o jogo, a sensação era nítida de que tinha nascido alguma coisa diferente. Um novo futebol. Um novo futebol. Aquilo definiu o futebol de lá para cá. Exato. Né? Até, estou pensando por linhas tortas também, né? Porque é o último jogo do Cristiano Ronaldo pelo Manchester United. Isso, né? Ou seja, dali ele vai para o Real Madrid. E aí a disputa, né, com o Messi, Barcelona, Madrid, vai marcar a década seguinte também. Exatamente. Né? E muda a forma como o Ferguson ele começa a procurar jogadores mais técnicos de meio campo. Para não ser engolido no meio campo como ele foi naquela final, né? Ele ainda vai passar alguns anos ainda como técnico. Vai passar alguns anos, ele só sai em 2013. Vai ser campeão ainda, né? E ele chegaria de novo a uma final contra o Barcelona em 2011. Sim. Perderia de novo. Por 3-1. De novo por 2 gols de dominado, diferença. Né? E de novo completamente dominado. Né? Então, a importância que eu vejo desse jogo é essa aí, que a gente poderia resumir para encaminhar o fechamento do programa, né? Em alguns pontos essenciais. Assim. Primeiro que ela é a resposta perfeita para quem diz que Guardiola só ganha porque monta seleções do mundo. Sim. Não. Jogadores tornam-se selecionáveis em uma seleção do mundo depois de jogar com Guardiola. Sim. Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets não eram jogadores... Nem o Messi. Galácticos. Nem o Messi era algo remotamente parecido em termos de reconhecimento, tamanho e realizações ao que ele é hoje. Ao que viria a ser depois. Ao que ele viria a ser depois. Em grande parte por causa ou em quase totalidade, por causa da atuação dele no Barcelona. Né? É uma demonstração definitiva da importância da posse de bola. Sim. Né? De tomar a bola do adversário e de ter a bola. Né? De ter a bola. O Manchester United até que atacou nesse jogo. Ele não foi de forma nenhuma um adversário retrancado, covarde, etc. Ele queria atacar. Né? Ele não conseguia manter uma constante fluência de ataques, porque ele não conseguia ter a bola. Né? Quando tinha, era sempre sob acosso, tendo que resolver a jogada rapidamente, com cruzamento. Enquanto que o Barcelona, quando tinha a bola, você tinha a sensação de que eles estavam tranquilos. Estavam tranquilos, criando seus triângulos, criando sua superioridade numérica. Sempre, a qualquer fotografia desse jogo que você pegar, você vai ter a sensação de que o Barcelona está jogando com um jogador a mais, ou 2 jogadores a mais. E não estava, ninguém foi expulso. Os 2 times entraram com 11, mas não era essa a sensação, né, de quem assistia o jogo. É uma ótima introdução para quem está querendo ver um exemplo do falso 9 aplicado aos tempos modernos. Né? De novo, se vocês forem ao SofaScore,
vocês vão ver o mapa do campinho que eles colocam lá, tem o Messi de ponta direita e o Eto'o de centroavante, porque era o que se esperaria. Já que o Messi era um jogador mais de beirada de campo naquele momento e o Eto'o era centroavantão, né? Mas não foi assim que transcorreu o jogo. O Eto'o jogou de ponta direita. E o Messi jogou na centroavância, mas fazendo como centroavante o que Cruyff fazia, né? Que era a movimentação para qualquer lado do campo, puxando os zagueiros, tirando os zagueiros de posição, abrindo espaços para o ataque dos pontas. Absolutamente infernizou a vida do Manchester United, né? Muito bem, então finalizamos, né? E espero que tenha ficado demonstrado aí para o pessoal o quanto esse jogo foi determinante para o que veio a ser o futebol nos 15 anos seguintes, né? Isso. Então é isso. Finalizamos aqui mais um episódio do nosso podcast Meio de Campo, o Futebol e Sua História. Voltaremos na semana que vem. Por favor, nos acompanhe aí pela plataforma do Meio. Deixa seu like, curta, compartilha com o pessoal. E Delber, valeu. Valeu, Diego. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Até a próxima. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.